Imagine uma civilização, uma das maiores e mais avançadas do mundo antigo, maior que o Egito e a Mesopotâmia juntos. Uma civilização que construiu cidades perfeitamente planejadas, com sistemas de esgoto que só seriam vistos novamente milênios depois. Agora, imagine que nesta vasta e próspera sociedade não existiam reis, não existiam palácios, não existiam templos monumentais para deuses ou faraós. E o mais chocante, por 2000 anos, não existiu guerra. Se a sua chegada a este vídeo parece uma coincidência, pense de novo. Você está aqui porque está pronto para questionar a história que nos foi contada. A história de que o progresso humano é escrito com sangue, poder e conquista. Hoje, vamos investigar as ruínas silenciosas de uma civilização que desafia tudo isso. Você já sentiu que a história que aprendemos na escola é um roteiro incompleto? Aquele sentimento incômodo de que as peças mais importantes do quebra-cabeça foram convenientemente deixadas de fora? É aquela pulga atrás da orelha que te diz que a narrativa de reis, impérios e batalhas constantes não pode ser a única verdade sobre o nosso passado. Essa sensação é real. É a sua intuição te dizendo que existem ecos de outros mundos, de outras formas de viver, esperando para serem ouvidos. Nos próximos minutos, você vai entender por que a civilização do Vale do Indo é o maior e mais profundo enigma da arqueologia. E como a história deles pode reescrever completamente o que você entende por uma sociedade avançada. Se você também acredita que a história é cheia de segredos, junte-se à nossa expedição se inscrevendo no canal. E para provar que você está pronto para desvendar este mistério, comente com autoridade. O passado não está morto. A fonte da nossa investigação de hoje não é um papiro frágil ou um texto proibido trancado em um cofre. É algo muito mais poderoso, muito mais real. A nossa fonte é a própria cena do crime. Um quebra-cabeça de 1 milhão de quilômetros quadrados, cujas peças são cidades inteiras, artefatos desconcertantes e um silêncio ensurdecedor onde deveriam haver respostas. As pistas não estão em um único lugar, mas espalhadas pelas ruínas e principalmente na perplexidade de gerações de arqueólogos que por mais de um século tentaram e falharam em encaixar esta civilização em qualquer modelo conhecido. Pense nos primeiros exploradores que chegaram a estes locais no século XIX. Eles vieram armados com uma visão de mundo muito clara, forjada na história de Roma, da Grécia e do Egito. Eles procuravam por palácios, por cidadelas, por túmulos de reis e templos de deuses, mas o que encontraram os deixou sem palavras. Eles encontraram ordem sem um governante visível, sofisticação sem hierarquia óbvia e uma paz que para eles parecia impossível. Cada teoria que aplicavam, cada modelo que tentavam impor, se quebrava contra a realidade silenciosa do Vale do Indo. As pistas que eles nos deixaram são uma coleção de contradições. Encontramos selos de argila primorosamente esculpidos, com animais míticos e símbolos complexos que sugerem uma rica vida espiritual, mas não encontramos um único templo monumental. Encontramos uma escrita sofisticada, com mais de 400 símbolos únicos, gravada em milhares de artefatos, mas até hoje ninguém no mundo conseguiu decifrá-la. É como encontrar uma biblioteca inteira de livros trancados, e a chave foi jogada fora há 4.000 anos. O que esses artefatos nos dizem? Eles nos mostram um povo com um profundo entendimento de si mesmo e do seu lugar no mundo. Um povo que valorizava o comércio e a precisão, mas não a ostentação. Um povo que talvez adorasse conceitos de fertilidade e natureza, em vez de deuses da guerra e da conquista. Cada objeto encontrado não é uma resposta, mas sim uma pergunta ainda mais profunda.
Quem eram eles para criar uma sociedade tão diferente de todas as outras? Portanto, a nossa autoridade hoje não é um historiador famoso ou um livro raro. A nossa autoridade é o próprio mistério. É a evidência esmagadora de que uma das maiores civilizações da Terra escolheu um caminho completamente diferente. Um caminho que a nossa história oficial nem sequer considera possível. As pistas não estão escondidas. Elas estão à vista de todos, nos museus e nos sítios arqueológicos, desafiando silenciosamente tudo o que pensamos saber sobre o passado. Vamos mergulhar no coração do enigma. No vasto e fértil leito do rio Indo, onde hoje se encontram as fronteiras do Paquistão e da Índia, uma civilização silenciosa floresceu, tão vasta que seus domínios englobavam uma área maior que o Egito e a Mesopotâmia combinados. Os arqueólogos a batizaram de civilização arapiana. Suas metrópoles, como Mohenjo-Daro e Harappa, não eram meros aglomerados de cabanas. Eram projetos urbanos de uma genialidade desconcertante. Imagine cidades com mais de 40 mil habitantes, há quase 5 mil anos, traçadas com a precisão de um arquiteto moderno. Ruas retas, cruzando-se em ângulos perfeitos, formando um sistema de grade que otimizava o fluxo e a organização. As casas, construídas com tijolos de tamanho padronizado, uma inovação por si só, eram surpreendentemente uniformes. Não havia bairros de luxo contrastando com favelas, e dentro de cada uma dessas residências, uma revolução. Banheiros privativos e um sistema de esgoto coberto, uma maravilha de saneamento que a Europa só veria novamente na era romana e em muitos lugares apenas no século XIX. Mas é aqui que a nossa lógica moderna começa a falhar. É aqui que o mistério se aprofunda. Em meio a essa ordem impecável, a essa sofisticação urbana que grita por um poder central forte, os arqueólogos procuraram e não encontraram nada. Nenhum palácio monumental de onde um rei pudesse governar. Nenhuma cidadela opulenta para uma elite dominante. Nenhuma tumba grandiosa, cheia de ouro e sacrifícios, para selar o legado de um faraó. A ordem existia, a organização era inegável, mas a assinatura do poder, a arquitetura da tirania e da hierarquia que define todas as outras grandes civilizações antigas, estava completamente ausente. Mas a anomalia mais profunda, a que verdadeiramente desafia nossa compreensão da natureza humana, não está no que eles construíram, mas no que eles se recusaram a criar. A evidência mais ensurdecedora que a civilização do Vale do Indo nos deixou é um silêncio absoluto, onde a história nos ensinou a esperar o barulho do aço, o grito dos exércitos e o lamento dos conquistados. Por 2 milênios, esta superpotência cultural parece ter vivido em um estado de paz duradoura e inexplicável. Pense no contraste. Enquanto os faraós egípcios cobriam as paredes de seus templos com relevos de si mesmos esmagando inimigos, enquanto os reis da Mesopotâmia se gabavam em tábuas de argila sobre as cidades que queimaram e os povos que escravizaram, o que a arte do Vale do Indo nos mostra? Ela nos mostra touros majestosos, unicórnios místicos, figuras em posturas meditativas que lembram o yoga primordial. A sua arte celebra a vida, a natureza e talvez um universo espiritual interior, mas ignora completamente a glória da batalha. Em mais de 1.500 sítios arqueológicos escavados, a quantidade de armas encontradas é tão insignificante que chega a ser estatisticamente irrelevante. Não existem arsenais, não existem depósitos de espadas, não há produção em massa de pontas de lança. As poucas lâminas de metal encontradas são, em sua maioria, frágeis demais para o combate, mais adequadas para serem ferramentas de artesãos ou talvez objetos de rituais.
Até mesmo as suas cidades, embora imensas e ricas, não possuem as muralhas defensivas maciças, que eram um pré-requisito para a sobrevivência em qualquer outra parte do mundo antigo. Eles não se prepararam para a guerra. Esta não é uma omissão acidental. É uma declaração de princípios escrita em pedra e barro. Uma sociedade deste tamanho, com rotas comerciais que se estendiam por milhares de quilômetros, não se esquece de fazer guerra. Ela escolhe não fazer. A ausência de um aparato militar não sugere fraqueza, mas sim a presença de um sistema social tão robusto e eficaz que tornava a guerra interna e externa desnecessária ou simplesmente impensável. Como eles conseguiram isso? Através de uma ideologia compartilhada, de um sistema de crenças que valorizava a harmonia acima do domínio. Eles não precisavam de espadas porque talvez tivessem algo infinitamente mais forte, uma coesão social inabalável. A sua verdadeira arma não era forjada em metal, mas na confiança mútua, na identidade compartilhada e em um propósito comum que unia milhões de pessoas. A paz deles não era passividade, era o seu projeto de engenharia mais complexo e bem-sucedido. Era uma força tão profunda que nós, com nossa história registrada em sangue, mal conseguimos começar a compreender. E então, por volta de 1900 a.C., a harmonia começou a se desfazer. O impensável aconteceu, não como um trovão, mas como uma névoa que lentamente avança e consome a paisagem. O silêncio começou a se instalar. Não o silêncio da paz contemplativa, mas o silêncio pesado do abandono. Não foi um evento único, uma catástrofe datada. Foi um processo. Uma longa, gradual e melancólica despedida que durou gerações. As cidades, antes centros pulsantes de vida, começaram a perder seu brilho. A alma daquele povo, a força coletiva que mantinha tudo em ordem, começou a se retirar, como uma maré que recua e deixa a praia exposta e vulnerável. A precisão matemática das ruas deu lugar ao descaso. A organização impecável se desfez em um caos silencioso. As ruas, antes varridas e limpas, começaram a acumular os detritos da indiferença. As casas, antes lares vibrantes, começaram a ruir sob o peso do esquecimento. Imagine a confusão silenciosa de um povo que vê seu mundo perfeito desmoronar sem um inimigo para culpar. Imagine ver os canais de esgoto, outrora uma maravilha de engenharia, entupindo e transbordando. Imagine ver as casas vizinhas, antes cheias de vida, agora vazias, com portas batendo ao vento. O que isso faz com a psique de um povo? Quando a ordem que definiu sua existência por 2 milênios se desfaz, o que resta? O colapso não foi apenas estrutural, foi um colapso de propósito. O que poderia ter acontecido? Teriam eles perdido a fé no sistema que os sustentou por tanto tempo? Teria a própria paz, a ausência de um inimigo externo, os tornado frágeis a uma crise interna que não souberam nomear? As perguntas se acumulam como a poeira sobre as ruínas, sem um rei para culpar, sem um deus da guerra para apaziguar. A quem eles poderiam recorrer? Talvez a resposta esteja na própria uniformidade que os definia. Talvez, quando a crise chegou, eles responderam como sempre fizeram, em uníssono. E a decisão unânime, por alguma razão que perdemos para sempre, foi partir. Este não foi um êxodo de pânico, foi uma dissolução. Uma civilização inteira que se tornou líquida e escorreu pelas frestas da história, deixando para trás apenas o molde vazio de sua antiga glória. Cada tijolo deixado para trás não grita de dor, mas sussurra uma pergunta. Cada rua vazia não ecoa batalhas, mas o som dos últimos passos de um povo que caminhava para o desconhecido, levando todos os seus segredos consigo. Imagine o cenário.
As rotas comerciais que traziam lápis-lazuli das montanhas distantes pararam. Os portos que recebiam navios da Mesopotâmia emudeceram. O som dos artesãos trabalhando em selos de argila e cerâmicas delicadas cessou. E o mais trágico de tudo, a sua escrita, um sistema complexo de símbolos que guarda todos os seus segredos, suas histórias, suas crenças, desapareceu. Ninguém mais a escrevia, ninguém mais a lia. Uma biblioteca inteira de conhecimento humano, queimada não pelo fogo, mas pela indiferença do tempo. O que causa um colapso tão completo e tão passivo? Os arqueólogos vasculharam cada centímetro de terra em busca de uma resposta simples, de uma causa definitiva. Eles procuraram por camadas de cinzas que indicassem um grande incêndio, por esqueletos com marcas de violência que provassem uma invasão, por cidades destruídas que contassem a história de uma guerra civil. E não encontraram nada. Não há sinais de um exército invasor, de um massacre, de um evento cataclísmico singular que tenha varrido essa civilização do mapa. É aqui que a história se torna um sussurro e o mistério se torna um grito. Eles não foram conquistados, pois não há sinais de um conquistador. Não foram aniquilados, pois não há valas comuns cheias de vítimas. A verdade, por mais ilógica que pareça, é ainda mais perturbadora. Eles parecem ter, coletivamente, decidido ir embora. Não uma fuga desesperada, mas uma retirada organizada, quase ritualística. Imagine o que isso significa. Um povo inteiro, milhões de almas, simplesmente abandonando as cidades mais avançadas de seu tempo. As ruas perfeitamente alinhadas, que um dia pulsaram com vida, comércio e conversas, caíram em um silêncio eterno. Os poços públicos, que saciaram a sede de gerações, secaram por falta de uso. As casas que abrigaram famílias, risadas e segredos, tornaram-se cápsulas do tempo vazias, túmulos de poeira, guardando apenas o eco de uma vida que um dia existiu ali. Pense na última família a fechar sua porta em Mohenjo-Daro. O que eles viram? Uma cidade fantasma? O que eles sentiram? Tristeza ou um senso de propósito que não podemos compreender? Eles não deixaram para trás cenas de pânico, mas sim uma ordem em decomposição, como se tivessem aceitado seu destino e partido para um novo começo, um novo lugar, do qual não temos nenhum registro. A palavra colapso é inadequada. É muito simples para descrever o que aconteceu aqui. Um colapso implica uma falha, uma quebra sob pressão. O que vemos no Vale do Indo não é uma estrutura que ruiu, mas uma estrutura que foi deliberadamente desmontada. Este não foi um acidente histórico, foi um ato de desaparecimento. Uma nação inteira que escolheu se tornar um fantasma. Pense nisso. Outras civilizações caíram em batalhas épicas, deixando para trás histórias de heróis e vilões. Roma queimou. Os astecas foram conquistados. Troia foi invadida. Suas mortes, por mais trágicas que sejam, foram registradas. Elas se tornaram lendas, lições, capítulos da nossa história coletiva. A civilização do Indo se negou a nos dar essa cortesia. Eles não nos deram uma batalha para estudar, nem um vilão para odiar, nem um herói para lamentar. Eles nos deram apenas o silêncio. Um silêncio que é mais profundo e mais perturbador do que qualquer grito de guerra. Eles não apenas saíram de suas cidades, eles saíram da própria história. Imagine a história como um grande rio, onde cada civilização deixa seu rastro, sua correnteza. Os arapianos parecem ter conscientemente desviado seu próprio curso para um oceano desconhecido, um lugar fora do nosso mapa conceitual. Eles optaram por sair do jogo. Por que uma cultura no auge de seu poder e sofisticação faria isso? Que conhecimento eles possuíam que os levou a acreditar que o melhor caminho a seguir era nenhum caminho? Esta escolha de se retirar da narrativa humana é talvez o maior mistério de todos.
Levanta questões que vão além da arqueologia e tocam a filosofia. O que eles viram no futuro que os fez recuar? Teriam eles alcançado um nível de entendimento sobre a existência que tornou a construção de impérios e a acumulação de poder algo trivial, sem sentido? Eles não deixaram para trás um império, mas sim um vácuo. Um ponto de interrogação do tamanho de uma nação. A ausência deles é uma presença fantasma que assombra os corredores da história. Eles são a prova de que existe uma alternativa para o caminho de sangue e glória que a humanidade parece destinada a trilhar. E o seu desaparecimento desafia a nossa própria definição de sucesso. Eles sobreviveram por 2 milênios em paz, apenas para nos mostrar que a sobrevivência talvez não fosse seu objetivo final. Eles nos deixaram um quebra-cabeça sem solução, um legado de silêncio que questiona a própria fundação da nossa compreensão de sociedade, colapso e do que significa ser humano. A civilização que dominou uma área de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, que prosperou por 2 milênios em um estado de paz quase utópico, não apenas entrou em colapso. Ela evaporou, desapareceu do palco da história com uma sutileza aterrorizante, deixando para trás um rastro de perguntas que ecoam até hoje. Quem eram eles? Como viviam? E para onde eles foram? As teorias são muitas. Uma mudança climática drástica que secou o rio Sarasvati, a espinha dorsal da sua agricultura. Uma série de terremotos que alterou a paisagem. Ou talvez algo ainda mais complexo, um colapso interno, lento e gradual, de um sistema social que, por ter sido tão único, não soube se adaptar a um novo desafio. O mistério permanece. Eles nos deixaram o enigma de uma utopia perdida. O silêncio da civilização do Vale do Indo é ensurdecedor. Mas o que conecta o seu desaparecimento ao surgimento de novas crenças e povos na Índia? A resposta pode estar em um conjunto de textos antigos que falam de cidades abandonadas e deuses esquecidos. Essa será a nossa próxima investigação. Para não perder a peça final que conecta este quebra-cabeça, garanta que você está inscrito e com as notificações ativadas. A história que eles não querem que você saiba está apenas começando a ser contada.